A palavra de Deus nos diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Às vezes nós ouvimos falar tanto de fé, nós vamos para as igrejas e lá o pastor pergunta: quem tem fé, levante a sua mão. Quantos crê que vão ser curados aqui? Levante a sua mão. E muitas das vezes, na força do automático, do impacto, nós levantamos as nossas mãos e dizemos assim: nós temos fé. Nós temos fé. E aí o pastor, ou padre, ou bispo, ou reverendo, ele volta a perguntar de novo: quantos creem que já recebeu a sua vitória hoje aqui? Levante a sua mão. E aí a gente levanta as mãos e diz: eu creio que eu recebi a minha bênção, que eu recebi a minha vitória. Tudo bem, até aí nada mal. Mas quando termina o culto, quando termina a missa, quando chega na parte de fora, aí as pessoas nos saudam, dá a paz do Senhor, nos dá boa noite, e aí pergunta: João, Maria, como é que está aquela situação sua, aquela dor que você estava no peito? E aí na boca sai essa palavra: tá doendo muito. Ah, mas tá doendo que eu não estou conseguindo nem respirar. Ah, minha dor no pé tá tão forte que eu não estou conseguindo nem andar. Ah, a porta de emprego tá difícil, ela não vai ser aberta. É muito difícil. Ah, o meu filho tá preso. Eu acredito que ele vai pegar muitos anos de prisão. Ah, minha filha está na prostituição. E aí, infelizmente, ela não vai sair de lá. E assim, a pergunta que não quer calar: você entrou na igreja, o padre, o pastor, o bispo, o reverendo te perguntou: se você tiver fé como um grão de mostarda, diga a este monte, transporte daqui sobre o mar, e assim seria feito. E você levantou as suas mãos lá dentro da igreja e disse: eu recebi a vitória. E por que você chegou ali fora e disse que não recebeu nada? Você vai ficar com as imagens aí, que eu vou mostrar para vocês, que não existe desculpa para você exercer a sua fé. Não existe desculpa nenhuma. Deus deixou tudo, qualquer tipo de igreja, para nós exercermos a fé. Eu, você, eu também que estou falando com você. Talvez Deus esteja me usando para falar com você, não significa que eu também não preciso exercer a fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Deus existe e que Ele é galardoador do que os busca. Então nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É bíblico. Então vamos exercer a nossa fé. Seja na igreja A, na igreja B, na igreja C, na metodista, na universal, na batista, na Assembleia de Deus, na católica, aonde for, na luz divina, exerça a sua fé. Porque para nós alcançarmos a vitória é preciso nós termos fé. Então eu vou deixar para vocês aí algumas imagens de algumas igrejas que existem aqui dentro da cidade de Montanha, que eu fiz. Se porventura a imagem ficou um pouco trêmula, ou se a casa aparecer a ponta do dedinho aí, é porque o carro estava em movimento. Desconsidere e pega apenas a mensagem, que não tem desculpa. Eu andei nos 4 cantos de Montanha e tem igreja para tudo qualquer lado para a gente exercer a fé. E tem igreja branca, tem igreja preta, tem igreja azul, tem igreja amarela, tem igreja verde, tem igreja de tudo qualquer tipo para exercer a fé. E depois que você ver essas imagens, eu vou contar para vocês 1, 2 ou até 3 exemplos de fé. Fica com as imagens e presta bastante atenção no que você verá agora. Que Deus abençoe.
E aí? Viu as imagens? Viu que benção? Viu que não existe desculpa? E agora, nós vamos ou não aprender a exercer a fé? Eu quero contar para você que tinha duas famílias. E essas duas famílias, elas estavam passando uma situação muito difícil na vida. Mas muito difícil mesmo. Estava faltando pão de cada dia na casa da Maria. Estava faltando pão de cada dia na casa da Josefa. E elas não sabiam mais o que fazer. A Josefa tinha 4 filhos e a Maria tinha 3 filhos. E você que já passou por essa situação, você sabe que não tem uma coisa mais cortante, mais dolorida, que machuca mais do que você abrir o armário e você não vê nada para poder cozinhar. Quantas pessoas estão passando por isso? Quantas pessoas estão passando por essa situação? É muito fácil você ter fé em Deus com o armário cheio. Eu ter fé em Deus com o armário cheio. É muito fácil. Mas quantas famílias estão nesse exato momento sem nada dentro de casa para comer? Quantas pessoas que já tem meses que não vê o que é um pedaço de carne para colocar sobre o prato? Passa em frente às casas, vê o barulho do galfo batendo no prato, sente o cheiro daquela carne cozinhando ali na panela, a boca enche de água e não tem condições para comprar. Então vamos exercer a fé. E essas duas mulheres estavam passando por essa situação, a Maria e a Josefa, nome fictício. E aí, elas vendo os filhos delas ali chorarem, elas saíram para a rua. Elas saíram para a rua para poder ver se conseguia alguma comida, alguma alimentação para os seus filhos. E ela foi bater palma num lugar que tinha pessoas para poder... as pessoas pegavam pessoas para trabalhar. E lá ela não conseguiu. Ela bateu em outra porta do supermercado, ela não conseguiu emprego. Ela bateu na porta da prefeitura e não conseguiu emprego. E ela foi numa fazenda, chegou lá, ela bateu palma e também lá ela não conseguiu emprego. E o moço da fazenda ainda falou: vocês saem daqui, eu não quero vocês aqui na minha terra. E aí mandou o capanga dele conduzir elas até fora. E se a dor já estava grande, a dor ficou pior ainda. E aí quando elas iam passando na beira de um caminho, caminhou. E quando elas estavam chegando perto de casa, tinha um moço deitado em um papelão e com um bocado de jornal em cima dele. E esse moço pegou e elas passou por ele e não falou nada, não deu um bom dia, não deu uma boa tarde, não deu uma boa noite, ela não falou nada. Mas quando ela deu 3 passos à frente, aquele moço chamou elas e falou assim: boa tarde. Aí uma delas respondeu: boa tarde para o senhor. O senhor, para nós não. Como é que eu vou dar boa tarde se meus filhos estão padecendo necessidade? Como é que eu vou dar boa tarde se não tem nada dentro de casa para comer? E como é que o senhor consegue dar uma boa tarde deitado num papelão desse aí, deitado num jornal desse aí? Como é que o senhor consegue dar boa tarde? Aí ele virou e falou assim: olha, toma aqui 2 carocinhos de arroz para você, Maria, e toma 2 carocinhos de arroz para você, Josefa. Vocês pegam esses 2 caroços de arroz e vai para casa. Chega lá, um você planta e o outro você coloca na panela. E aí a Josefa pegou, a Maria pegou os caroços de arroz e seguiu. A Maria agradeceu o Senhor pelos 2 carocinhos de arroz e seguiu. A Josefa pegou e falou: será que esse velho tá achando que eu sou o quê? Olha só, não dá nem para colocar no buraquinho do dente 2 carocinhos de arroz. Faltou fé, faltou confiança, faltou crença, faltou convicção, faltou certeza, faltou fundamento, faltou base, faltou estrutura. E ela pegou aqueles 2 carocinhos de arroz e jogou o carocinho de arroz. Um caiu dentro da terra e o outro caiu mais ou menos naquele encostamento que fica na beira do asfalto. E elas foram para casa. Quando elas chegaram em casa, a Maria fez o que o Senhor mandou.
plantou o carocinho de arroz e o outro caroço de arroz ela colocou na panela. Mas o Senhor falou, você procura a panela maior que você estiver, a maior panela que tiver, você coloca esse carocinho de arroz. E ela pegou o carocinho de arroz e colocou na maior panela e tampou. Enquanto isso, ela pegou e foi plantar o carocinho de arroz enquanto o outro fervia na panela. Quando ela voltou de lá para cá, a tampa da panela estava levantada, suspendida para cima. E quando ela pegou o pano e suspendeu, a panela de arroz estava cheia, estava derramando, esbufeteando de tanto arroz. E ela ficou assim maravilhada, as lágrimas começaram a rolar nos seus olhos, as lágrimas começaram a descer nos seus olhos. Ela caiu de joelhos e falou, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, eu tenho mantimento para me dar para os meus filhos. E aí, ela começou a gritar para outra vizinha, Josefa, 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 vem cá, Josefa, aconteceu um milagre. E aí a Josefa veio correndo de lá para cá. Quando a Josefa veio correndo de lá para cá, que ela viu aquela panela lotada de arroz, que ela viu aquele arroz saindo para fora da panela, ela pegou e falou assim, nossa, meu Deus, como que aconteceu isso? Como que aconteceu isso? Ela falou, não sei, eu apenas segui o que aquele senhor que estava na beira da estrada me mandou. E aí ela falou, mas não se preocupa não, Josefa, não se preocupa não, porque eu vou dar também desse arroz para você comer. Não se preocupa não, seus filhos também não vão padecer, os seus filhos não vão passar necessidade, enquanto tiver arroz nessa panela, vocês também vão comer. E aí a Josefa chorou, abraçou a Maria, e a Maria colocou no prato ali dos filhos dela o arroz. E quanto mais ela tirava o arroz daquela panela, mais o arroz brotava dentro da panela. Brotava, parecia que ela não havia tirado nada. E aí ela pegou e encheu uma panela grande e mandou o filho dela entregar para Josefa. Quando a Josefa recebeu aquela panela de arroz lá na casa dela, que ela tirou a tampa, a panela estava cheia de areia. E aí ela voltou de lá para cá e começou com aquele ódio, com aquela raiva e falou, Maria, além de eu estar passando por essa prova, além de não ter o pão, além de não ter a refeição para os meus filhos, você ainda faz isso, Maria? Enche a panela de terra e me entrega. E ela falou, não, eu não fiz isso não, eu mandei a comida, a alimentação, eu mandei o arroz para você. Não, você está brincando comigo. E ela, não estou brincando não. E aí Maria pensou, faz o seguinte então, vem aqui almoçar na minha casa, venha jantar na minha casa, eu vou colocar o prato para vocês. E assim foi feito. Ela colocou o prato de comida para os filhos da Josefa, colocou para Josefa. E quando ela colocou o prato que Josefa pegou na mão, aí sim, o arroz continuou sendo arroz. Moral da história, enquanto o pão de cada dia estava dentro da casa de Maria, era arroz, porque ela tinha usado o quê? A fé, firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Hebreus. E aí, elas comeram, e aí a Josefa falou para Maria, Maria, eu tive uma ideia. Por que você não tira aquele carocinho de arroz que você plantou lá e me dá? Para que eu possa colocar na minha panela também? Aí a Maria falou, não, eu não posso desobedecer o que aquele senhor me falou. Eu não posso desobedecer de forma alguma, de maneira nenhuma eu vou desobedecer. Ele mandou plantar, está plantado. E ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, Maria, vamos dar um pulinho lá onde eu joguei os caroços de arroz. Possa ser que eu ache novamente os caroços de arroz lá. E aí, Maria falou, tudo bem, nesse caso eu posso te acompanhar. E elas foram, andaram, chegaram no local.
procurou os caroços de arroz e não encontrou o caroço de arroz. Aí a Josefa falou com Maria: tá vendo? Eu tenho que padecer mesmo, não tem jeito pra minha vida não. Se você quiser ficar procurando aí, você fica. Eu estou indo embora. E assim a Josefa foi embora e a Maria continuou ali. 10 minutos depois, a Maria achou o carocinho de arroz da Josefa. É isso mesmo, a Maria acabou achando um daqueles carocinhos de arroz que ela havia jogado lá. E Maria pegou aquele carocinho de arroz toda alegre, e falou assim: eu vou entregar para Josefa. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. E assim ela saiu rumo. Quando ela estava chegando, prestes a chegar em casa, no mesmo local, estava aquele senhor deitado no papelão e coberto por jornais. E quando ela viu lá, ela caiu de joelho a Maria e falou: muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim, muito obrigado, eu estou muito grata, muito obrigado. E o Senhor falou para ela: não precisa agradecer a mim, você tem que agradecer a Deus e o seu ato de fé. Você teve fé e foi a sua fé que fez essas coisas acontecer, foi a sua fé que fez esses milagres acontecer. Fique em paz, você foi merecedora. Eu te provei, você usou a fé e recebeu a sua vitória. Aí ela falou isso, inclusive, a Josefa não recebeu, e eu achei ali o carocinho de arroz e eu vou levar para ela. Aí o Senhor disse para ela assim: não, eu estou aqui na beira dessa estrada exatamente por causa disso. Você me devolva o caroço de arroz que está na sua bolsa. Ela falou: como é que é? Ele falou: me devolva o caroço de arroz que está na sua bolsa. E aí ela pegou e devolveu o carocinho de arroz para ele. E falou assim: ela só vai ser abençoada quando ela tiver fé. Enquanto ela não tiver fé, ela não vai ser abençoada. Ela não vai ser abençoada enquanto ela não tiver fé, ela não vai ser de maneira nenhuma abençoada. E aí, as duas partes, ela partiu de encontro a Josefa. Chegando lá, ela encontrou ela e falou assim: olha, eu achei o carocinho de arroz, mas aquele senhor que nós encontramos lá, eu encontrei ele novamente e ele pediu o caroço de arroz de volta, falou que eu não poderia te entregar esse caroço de arroz. E aí a Josefa falou: caramba, o que está acontecendo comigo? Por que eu sou amaldiçoada desse jeito? Por que nada dá certo na minha vida? Por que eu sou assim? Meu Deus, por que eu sou assim? E aí quando ela começou a se quebrantar, quando as lágrimas começou a rolar no rosto dela, quando ela começou a reconhecer a sua falha, o seu erro, quando ela passou a começar a ter convicção da falta de fé, ela pediu perdão a Deus. Ela pediu perdão a Deus: perdão, Senhor, pela minha falta de fé, pela minha falta de confiança. Perdão, Senhor, perdão, me dê uma nova chance, me dê uma nova oportunidade. Eis-me aqui, Senhor, eu já aprendi a lição. Na hora que teve o reconhecimento, naquele exato momento ali, já havia se passado um período de tempo. E aí passou um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a panela continuava derramando arroz. Elas tiravam arroz e a panela continuava derramando arroz. E aí a Maria falou com a Josefa: Josefa, logo agora que você reconheceu que você precisa ter fé em Deus, leva um pouco desse arroz da minha panela para sua casa, para ver se ele não vai se transformar em areia. E assim foi feito. Ela colocou um panelão de arroz, levou aquele panelão de arroz para casa da Josefa, e quando elas chegaram ali, o arroz continuou sendo arroz. E aí elas comeram, e nessa inteirinha elas envolvidas ali não percebeu que o carocinho de arroz que tinha sido plantado cresceu e se formou uma lavoura imensa de arroz, mas uma lavoura imensa de arroz. E aí elas pularam de alegria, elas se abraçaram, elas se alegraram, entendeu? Elas ficaram felizes pela aquele milagre ali.
E aí elas se abraçaram, e aí Maria falou com Josefa assim: Josefa, você pode ficar em paz, que eu vou dividir com você essa lavoura. Eu vou dividir com você essa lavoura, entendeu? E nós vamos vender esse arroz, vamos guardar esse dinheiro e nós vamos ser felizes para a honra e glória do nome do Senhor. E ali ela estava com aquele plano. De repentemente, chegou sua caminhonete, e quando aquela caminhonete chegou, alguém desceu e bateu palmas. Bateu palmas ali na frente da casa da Maria. E aí, quem era? Era o fazendeiro que havia expulsado elas de lá. E aí ele chegou e falou assim: a senhora, como que se chama? Ela falou: se chama Maria. Aí ele falou assim: e aonde está a Josefa? Aí ele falou: a Josefa está aqui do lado. Ele falou: chama ela fazendo um favor. E aí Maria correu lá e chamou Josefa. E aí ele falou assim: primeiramente, eu quero pedir perdão para vocês duas pelo que eu fiz aquele dia, ter colocado vocês para fora da minha fazenda praticamente a pontapés. Me perdoa mesmo. Ela falou: não, tá perdoado. Josefa e Maria falou: tá perdoado. E o que trouxe o senhor aqui? Ele falou: olha, eu estava lá na minha casa, chegou-se um homem, ele estava até um pouco mal vestido, cabelão, de barba, e ele chegou e falou comigo assim: olha, você tá vendo aqui? Ele falou: sim. Toda essa lavoura de arroz que nasceu aqui na sua fazenda, moral da história, aquele arroz que elas não acharam, que caiu dentro da fazenda daquele moço, transformou também em uma lavoura imensa de arroz, enorme de arroz, bastante arroz. E aí ele falou assim: me apareceu um senhor lá na minha fazenda e falou que eu não deveria colher um grão daquele arroz, porque aquele grão daquele arroz, ele não me pertencia. Ele não me pertencia. E ele foi e falou comigo assim: olha, aqui está todo o valor do aluguel do arroz que nasceu na sua propriedade, porque você não plantou nada devido a esse arroz ter nascido aqui, então você não plantou nada, então tá aqui o dinheiro do aluguel do arroz, e esse arroz ele pertence a Josefa. Ele pertence a Josefa. Depois que Josefa começou a usar a fé, as portas começaram a abrir. Deus estava provando a fé da Josefa. E aí ele foi lá e falou: vamos lá para você ver o arroz. E elas chegavam lá, para onde elas olhavam só tinha arroz, para onde elas olhavam só tinha arroz. E elas pulavam de alegria. E aí aquele fazendeiro falou assim: esse homem aqui, ele deixou aqui também um papelzinho, ó. Ele falou que vocês vendessem esse arroz e depositassem esse dinheiro para que vocês possam comer e regozijar com a sua família e com seus filhos, que nada mais venha faltar para vocês. E aí elas colheram o arroz, tanto a Maria como a Josefa, colheram o arroz daquela propriedade, colheram e saiu caminhões e mais caminhões, caminhões e mais caminhões, caminhões e mais caminhões de arroz daquela propriedade, saíram e elas formaram bastante dinheiro. E aquele fazendeiro ali ajudando elas, pegou e conduziu elas até o banco para fazer o depósito daquele dinheiro. E aí elas entrou naquela porta giratória e entrou para dentro, pegou-se a senha e aguardou. No momento que elas pegou a senha que aguardou, que tocou lá no guichê, o número delas, elas chegavam de frente e falavam assim: nós viemos aqui abrir uma conta para nós fazermos o depósito. E quando elas olharam, era aquele mesmo senhor que estava na beira daquela estrada. Era o mesmo senhor, e ele virou e disse assim: seja bem-vindo, minhas filhas. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Valeu a pena. Parabéns, Maria, pela sua fé. Parabéns, Josefa, pela sua fé. Não perca a fé, não perca a convicção, não perca a certeza, não perca a esperança. E agora vocês podem abrir as suas contas aqui. Eu sou o dono desse banco. Eu sou o dono desse banco. E elas caíram ali de joelhos e choraram. E ele perguntou para ela: e aí, como é que está o seu celeiro agora? Como é que está o salário de vocês? Como é que está a despensa de vocês? Elas falavam:
maravilhadas. Tá ótimo, tá excelente, nada falta para meus filhos, nós temos emprego, nós temos arroz, caminhões e mais caminhões de arroz saiu ali. Muito obrigado, muito obrigado. E qual é o nome do Senhor? Qual é o nome do Senhor para nós fazermos uma placa e colocarmos ali na fazenda? Fala para nós qual é o nome do Senhor, para nós colocarmos a placa na fazenda para agradecer ao Senhor. Ele falou assim com elas: meu nome significa eu sou. Eu sou Emanuel. Eu sou Deus. Eu sou Jesus. Eu que vi a sua dor, a sua angústia, e eu movi-se as mãos e abençoei vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês vão ser prósperos agora pro resto da vida. Vocês vão ser ricas pro resto da vida, com uma condição. E elas perguntavam: que condição é essa? E ele falou: não perca a vossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Deus existe e que Ele é galardoador do que os busca. Ou seja, não estou falando aqui de religião, não estou dizendo que eu tenho que ser evangélico, que você tem que ser evangélico, que eu tenho que ser católico, que você tem que ser católico. Nós estamos falando sobre fé. Entenda a mensagem, sobre fé, sobre convicção. E as fotos de todas essas igrejas que eu tirei aí foi para você não ter desculpa, foi para mim não termos desculpa. Desculpa, nos 4 cantos de montanha, nos 4 cantos do Brasil, nos 4 cantos do planeta, tem uma casa de Deus para nós exercermos a nossa fé, para crescermos a nossa fé, para que o Senhor possa nos abençoar. E assim, eu não vou contar as outras 2 histórias agora, porque o vídeo já ficou muito longo, mas vai ter a continuação dessas outras 2 histórias para você. Assine o nosso canal, Vamos que Vamos Rocha, no YouTube e também no TikTok, que vai ter outras histórias dessa aí para vocês, tá bom? E que Deus abençoe, continue orando por nós, continue orando por nossas guerreiras, continue orando por os nossos filhos, entendeu? Não olhe para as nossas falhas, porque se você olhar para as nossas falhas, meu filho, você não vai ser abençoado. Eu estou sendo apenas uma chave para abrir os corações, eu estou sendo apenas um canal de bênção, eu estou sendo apenas uma voz que Deus está usando para transmitir esse recado para você e para mim. E quem vai te abençoar é Deus, né? Certo? Precisa de uma porta. E agora eu fui a porta. E agora você leva essa palavra, repassa esse vídeo, publique esse vídeo, para que as outras pessoas também venham ter fé e venham receber a sua vitória. Obrigado você que ficou até aqui, você que assistiu. Vários vídeos virão. E continua orando para mim e para minha família. A família é grande, né? Tem a Cissa, tem a Fabiana, tem a Catiane, tem a Glendinha, tem a Glaiciane, tem o Davi Lucas, tem o Caleb, tem a Raquel, tem o Antônio, que é meu pai, tem minhas irmãs, a Sônia, a Jane, né? Tem meus sobrinhos, né? Tem bastante pessoas. Que Deus abençoe. Continua assistindo nosso vídeo aí e orando por nós, para que Deus continue nos abençoando e que a paz do Senhor, ela reine, que a sua fé faça fluir chuvas de bênçãos e de vitória dentro da tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E continua agora de novo com as imagens das igrejas. É só você escolher uma e marchar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aí a família assistindo seu vídeo aí, ó. Dá paz do Senhor pro varão, gente. Da glória, olha lá, olha lá. Que é vencedor. E vamos lá. E eles conseguem aqui nessa obra. Essa obra. Terra, aí a família é grande, hein? Dá tchau. Vamos que vamos, não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar, vamos que vamos, não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar.
nada pra tentar atrapalhar minha jornada. Eu sei que há muitas pedras no caminho, mas Jesus quem me mandou eu caminhar. Não posso parar, tenho que prosseguir. Jesus está comigo, eu não vou desistir. Não posso parar, tenho que prosseguir. Jesus está comigo, eu não vou desistir. Vamos que vamos, não é hora de parar. A estrada é longa, não podemos desanimar. Vamos que vamos, não é hora de parar. A estrada é longa, não podemos desanimar. Levo comigo a fé, distribuo a paz. Eu vou plantar o amor, foi Deus quem me enviou. Levo comigo a fé, distribuo a paz. Eu vou plantar o amor, foi Deus quem me enviou. Vamos que vamos, não é hora de parar. A estrada é longa, não posso desanimar. Vamos que vamos, não é hora de parar. A estrada é longa, não podemos desanimar. Levo comigo a fé, distribuo a paz. Eu vou plantar o amor, foi Deus quem me enviou. Levo comigo a fé, distribuo a paz. Eu vou plantar o amor, foi Deus quem me enviou. Vamos que vamos, não é hora de parar. A estrada é longa, não podemos desanimar. Vamos que vamos, não é hora de parar. A estrada é longa, não podemos desanimar. Obrigado, Deus. Vamos que vamos,
Não é hora de parar, a estrada é longa. Não podemos desanimar, vamos que vamos. Não é hora de parar, a estrada é longa. Não podemos desanimar. Eu sei que há espinhos na estrada pra tentar atrapalhar minha jornada. Eu sei que há muitas pedras no caminho, mas Jesus quem me mandou eu caminhar. Não posso parar, tenho que prosseguir. Jesus está comigo, eu não vou desistir. Não posso parar, tenho que prosseguir. Jesus está comigo, eu não vou desistir. Vamos que vamos. Não é hora de parar, a estrada é longa. Não podemos desanimar, vamos que vamos. Não é hora de parar, a estrada é longa. Não podemos desanimar. Levo comigo a fé, distribuo a paz. Eu vou plantar o amor, foi Deus quem me enviou. Levo comigo a fé, distribuo a paz. Eu vou plantar o amor, foi Deus quem me enviou. Vamos que vamos. Não é hora de parar, a estrada é longa. Não posso desanimar, vamos que vamos. Não é hora de parar, a estrada é longa. Não podemos desanimar. Comigo a fé, distribuo a paz. Eu vou plantar o amor, foi Deus quem me enviou. Levo comigo a fé, distribuo a paz. Eu vou plantar o amor, foi Deus quem me enviou. Não é hora de parar, a estrada é longa. Não podemos desanimar, vamos que vamos. Não é hora de parar, a estrada é longa. Não podemos desanimar.
Obrigado, Deus.